Olá, eu sou o pastor João Balbino. Nesse vídeo, veremos o significado passado, presente e futuro da Páscoa. Trataremos das grandiosas implicações da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Quando entendemos o verdadeiro significado da Páscoa, o nosso coração é fortalecido. Ficamos cheios de admiração por Jesus, cheios de júbilo, cheios de gratidão e também de inabalável confiança no Senhor. Nós sabemos que a palavra de Jesus não pode falhar jamais. O nosso tema é Páscoa, o significado da festa, passado, presente e futuro. Todos os anos, na semana chamada Santa, protestantes, católicos romanos, católicos ortodoxos, judeus, pessoas de diversas matizes religiosas se reúnem com seus familiares para celebrar a festa da Páscoa. Pergunto: o que devemos saber para celebrarmos a festa com entendimento? Iniciemos a nossa reflexão olhando para, número 1, o significado passado ou original da Páscoa. A Páscoa original é a Páscoa judaica, a celebração que rememora a intervenção de Deus em favor de seu povo que havia sido escravizado no Egito. Também conhecida como Festa da Libertação, é uma celebração memorial que foi instituída pelo próprio Deus. Conforme diz a Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo 3, versículos 7 a 8, Deus viu a opressão que foi imposta ao seu povo no Egito, ouviu o clamor do seu povo e desceu para livrar os israelitas das mãos dos egípcios. Em outras palavras, o Senhor se dispôs a mover-se do céu à terra para libertar o seu povo do poder opressor. O ponto culminante da história nós encontramos documentado no livro do Êxodo, capítulo 12. Deus deu instruções claras sobre a 10ª e última praga. Leiamos Êxodo 12, versículos 12 ao 14. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Deus promulgou o decreto de morte. Anunciou que a última praga atingiria os primogênitos de todas as famílias no Egito. Avisou que haveria uma grande mortandade. Avisou que haveria um falecido em cada família. Entretanto, junto com o decreto de morte, Deus também ofereceu o meio de escape, ofereceu o livramento. Na Páscoa original, foram poupados os primogênitos das famílias que, em observância à palavra do Senhor, marcaram a porta da frente de suas casas com o sangue do Cordeiro Pascal, sangue que livrava da praga de destruição. Observe, a obediência fez a diferença. Deus disse: quando eu vir o sangue, passarei adiante. Versículo de número 13. Daí vem o nome da celebração, Páscoa, do hebraico Pessah. Significa passar por cima. Qual é o significado da Páscoa para os israelitas? O que os israelitas deveriam rememorar e também comunicar às gerações seguintes. Deus mesmo esclareceu esse ponto. Leiamos, livro do Êxodo, capítulo 12, versículos 26 e 27. Aspas. Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Fecha aspas. O que estamos vendo aqui? A cena nos mostra a família reunida, pais e filhos ao redor da mesa. O pai faz uso da palavra, proclama o ocorrido, uma geração comunicando para a outra geração. Todos juntos, olhando para o passado,
rememorando aquela noite em que Deus trouxe juízo ao Egito e libertou os seus antepassados das mãos dos egípcios. Qual o propósito da celebração? Como celebração memorial, a Páscoa tem o extraordinário valor de fazer com que as gerações seguintes soubessem que Deus veio a este mundo para redimir o seu povo do cativeiro. Saber que Deus veio a este mundo para libertar os seus antepassados da escravidão, para conduzir o seu povo em direção a Ele mesmo, para estar junto com o seu povo como Senhor, protetor e guia. Finalizando essa parte, é absolutamente fundamental que compreendamos o pacto. Na pena do profeta Ageu, Deus disse, livro de Ageu, capítulo 2, versículo 5, esta é a aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Deus, por meio do Espírito Santo, veio para estar junto com os israelitas. Isso é o pacto. Número 2. O significado presente da Páscoa. Isso aqui é muito importante nós entendermos bem. O significado presente da Páscoa, qual é? É ressurreição espiritual. É a ressurreição que nos introduz na vida nova, para estarmos eternamente junto com Deus. Páscoa significa mudança do estado espiritual. Disse Jesus, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Em Efésios, capítulo 2, versículos de número 1, 4 a 6, a Bíblia diz, vocês estavam mortos em transgressões e pecados. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, versículo 5, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Páscoa significa a libertação do Egito espiritual, que teve origem no Gênesis 3, quando a usurpadora serpente ascendeu à posição de príncipe desse mundo, conforme João, capítulo 12, versículo 31, João 14, 30, João 16, 11. E Deus desta era, conforme 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Segundo a Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 2, Satanás é o príncipe do poder do ar. Por favor, observe. No Egito, a vida do povo hebreu era escravidão, era ser explorado, era sofrer indignidades e abusos. No Egito espiritual é a mesma coisa. Não obstante, muitas pessoas sequer percebem que estão sob jugo de escravidão. Escravos da idolatria, escravos das paixões, escravos dos vícios, escravos de ideologias, escravos do ódio, escravos de criaturas infernais, escravos. Contudo, muitos sequer são capazes de perceber as humilhações, as indignidades, explorações e abusos a que vivem submetidos. Quem nasce escravo não tem como saber o que significa ser absolutamente livre. A vida no Egito é estar debaixo de jugo opressor. A vida no Egito é limitada a trabalhar, comer, beber, vestir e habitar. Essas coisas em si não são erradas. São coisas que fazem parte da vida. Qual é o problema, então? O problema é a ausência daquilo que é o principal. Pergunto, o que é o principal? O principal é o culto a Deus. Em outras palavras, no Egito não há aquilo que é o mais importante para a jornada bem-aventurada, que é o relacionamento pessoal com Deus. No Egito não há culto. Não há culto ao Altíssimo no Egito. Não há agenda para Deus no Egito. Mas quando Deus vem até nós para nos libertar do cativeiro espiritual, tudo muda. Somos conduzidos a Cristo. O nosso estado espiritual muda. Passamos da morte para a vida. Nos tornamos filhos de Deus, membros de seu corpo místico, que é a igreja. A partir daí, nós nos devocionamos. A partir daí, nós damos culto corretamente a Deus por meio de Jesus Cristo e vamos sendo transformados pelo Espírito Santo. Nos tornamos testemunhas de Jesus para todas as pessoas, cooperadores de Deus, ganhadores de almas.
gente do céu que por meio do evangelho recebe capacitação e força para dar glórias a Deus em todas as coisas. O cativeiro espiritual é uma realidade. Existe o inferno, existe o diabo e existe o reino das trevas. As forças do Egito das trevas escravizam. Ninguém consegue escapar do cativeiro espiritual por suas próprias forças. Nascemos escravos e morreríamos escravos. Isso somente não aconteceu em face da morte vicária de Jesus, o Cristo, na cruz do Calvário. Em Colossenses, capítulo 1, versículos 13 ao 14, a Bíblia diz: Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Jesus é o Cristo, o cumprimento da promessa de Deus documentada no Gênesis capítulo 3, versículo 15. Jesus Cristo feriu a cabeça da serpente. Jesus Cristo é verdadeiro rei que destruiu as obras do diabo. 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Nosso amado Senhor Jesus Cristo traduziu a Páscoa para a Santa Ceia, dando significado absoluto e definitivo para a festa. Leiamos. Evangelho de Lucas 22, 14 ao 20. Aspas. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer, como Cordeiro de Deus. Versículo 16. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. O que quer dizer isso? Em outras palavras, não comerei a Páscoa como prescrita na lei de Moisés. Nós vemos o cerimonial da Páscoa judaica como uma sombra de uma realidade maior, que é Cristo. Versículo 17. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros. Versículo 18. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Versículo 19. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Versículo 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Fecha aspas. Aos símbolos do Antigo Testamento, o Senhor aplicou a realidade simbolizada. Jesus, antes de derramar a sua própria vida na cruz, numa espécie de antecipação, celebrou a Páscoa Eucarística. Eucaristia significa ação de graças. Que diz a Bíblia? Recebendo um cálice, ele deu graças. Tomando o pão, deu graças. Páscoa, ceia, é com ação de graças. Jesus é o cordeiro que foi morto. Cristo, nosso cordeiro pascal, foi sacrificado. 1 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7. O sangue que protege do destruidor, que nos liberta do domínio dos poderes opressores e nos livra do decreto de morte, é o sangue de Jesus. O pão partido para alimentar os discípulos é o corpo de Jesus. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Número 3, o significado futuro da Páscoa. Pergunto: qual é o significado futuro da Páscoa? É a ressurreição dos nossos corpos no último dia. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 21, a Bíblia diz que em sua vinda ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Em 1 de João 3,2 está escrito que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Não tememos o amanhã. Pelo contrário, com grande expectativa, olhamos para o futuro, aguardando a consumação do drama escatológico, aguardando a consumação da conquista na segunda vinda de Cristo, quando toda a igreja estará congregada, será congregada. Todos os filhos de Deus estarão reunidos à mesa, na presença de nosso amado Senhor, para celebrarmos a mais gloriosa entre todas as festas, cuja grandeza hoje
nós nem mesmo podemos calcular as bodas do Cordeiro. Eu gostaria que você entendesse que a Páscoa significa que Jesus Cristo nos libertou dos poderes que antes nos oprimiam. Cristo nos libertou do poder da morte, inferno e Satanás. Crentes, filhos de Deus não morrem, filhos de Deus só dormem. Oremos. Pai, celebramos a vitória absoluta do Cordeiro de Deus. Diante de tão grande libertação que experimentamos, nós te damos graças. Obrigado, Pai. Nós não merecíamos. Que todos os dias possamos celebrar a festa, seguir a vida piedosa e santa e também tomar a nossa parte na evangelização mundial, para que a graça que nos favoreceu, a graça que nos atingiu, seja estendida por meio do Evangelho para outras pessoas, famílias e nações. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus se agrade em te abençoar com todas as bênçãos que Jesus Cristo conquistou com a sua morte e ressurreição. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Graça abundante.